Oi, turma! Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Linha de História e hoje eu vou postar uma aula extra em plena segunda-feira. Não é a proposta do nosso cronograma, mas essa aula extra ela vai nos auxiliar para que a gente possa avançar e fechar o primeiro livro. Eu vou postar algumas aulas extras no decorrer da semana e isso vai contribuir para que eu encerre com vocês o capítulo 4, que trata sobre a Primeira República e Dominação, e o capítulo 5, que vai tratar sobre a Primeira República e Resistência. Porém, além da aula extra, claro, a aula normal. Então, eu acredito que na aula de hoje, mais a aula de amanhã, que no caso a aula normal, dos dias normais estão sendo postados, vamos fechar esta unidade, este livro. Amanhã terça, na quinta-feira, que é o dia também da nossa aula, vamos entrar com o livro 2. E o livro 2 de vocês, pelo que eu vi, são 2 capítulos que constam, é o capítulo 6 e o capítulo 7. O capítulo 6 sobre a Grande Depressão e o fascismo e o nazismo, e o capítulo 7, que vai tratar sobre a Segunda Guerra Mundial. E aí a gente finaliza o livro 2, finaliza o nosso segundo bimestre, tá? Bom, falar sobre a Primeira República e dominação. Falar sobre a Primeira República é uma fase correspondente ao espaço de tempo que foi de 1889 até 1902. Dentro dessa fase, vocês vão perceber que há um período oligárquico, onde vai envolver coronéis, onde vai envolver o Foto de Cabresto, onde vocês vão verificar que famílias poderosas controlam, na verdade, uma determinada comunidade, digamos assim. E isso tudo para que se tenha um controle tanto político, econômico e social. Vale ressaltar que a própria palavra oligarquia, que vocês vão ver na página 50, e na página 51, né? Mas na página 50, porque ele vai só dar um início, né? Um breve comentário sobre o que é a oligarquia, o coronelismo, mas vamos entrar de fato no assunto a partir da página 51, tá? Então, a própria palavra oligarquia já diz que é um poder para poucos, ou seja, é um poder que é administrado para poucas pessoas, é administrado por poucas pessoas. Pode ser famílias poderosas que vão colocar ali pessoas, né, no poder, ou podem ser, na verdade, os próprios coronéis envolvidos. Compreendam que esse período oligárquico, quando se fala dos coronéis, vocês já relacionam que são grandes detentores, que têm grandes posses, grandes detentores de terras, tá? Então, deixa eu fazer aqui a leitura a princípio, que aí nós vamos discutindo melhor. Diz assim no livro, na página 50 de vocês: durante o Império, o governo central impunha seu poder às províncias, nomeando quem irá governá-las. Então, com o estabelecimento da República, porém, a situação mudou. Ou seja, outrora, quando era o período do Império, quem impunha o poder? Era um poder central, digamos, o poder monárquico, certo? Só que agora, com o estabelecimento da República, muda-se a figura, muda-se o cenário. Quer dizer, então, porém a situação mudou. As famílias mais poderosas que constituem esse território, ou constituem esse estado, isto é, as oligarquias estaduais, né, passaram a ter enorme poder político. O que isso quer dizer? Que dentro de cada estado há famílias poderosas que direcionam um representante. Este representante, ele vai administrar aquele local, né? Então, por isso que se diz oligarquia, o poder está ali dentro dessa oligarquia por estado, oligarquia estadual. Aí,
Diz mais, vejamos como isso se deu. O coronelismo. A Constituição Republicana de 1891 aboliu o voto censitário, que até então vigorava no Brasil, e permitiu o voto a todo homem alfabetizado, exceto religiosos e soldados. Com isso, o número de eleitores cresceu bastante, o que significou uma ameaça às famílias poderosas de cada estado. Para se conservarem no poder, os políticos saídos dessas famílias forçavam os eleitores a votarem nos candidatos por eles indicados. Muitos desses políticos eram grandes fazendeiros e coronéis da Guarda Nacional, daí serem chamados de coronéis. Tá? Então, olha só. Em 1891, o que aconteceu foi abolido o quê? O voto censitário, que seria aquele voto baseado na renda. Né? Na verdade, quem tivesse recursos, quem tivesse que fosse de uma família poderosa, era muito restrito quem poderia participar dessa eleição. Só que agora, neste momento, neste período republicano, ele faz uma abertura para quem vai votar, inclusive os que outrora não podiam votar, né? Eles dão margem a todo homem que é alfabetizado, só que ele só delimita, digamos assim, ele só não exige esse voto a quem for religioso, quem for soldado, né? Então, ou seja, eles não precisam votar, mas um homem alfabetizado, nesse período, sim. Agora, por que isso gerou uma preocupação nas grandes famílias deste período, dos grandes fazendeiros, né? Desses grandes donos de propriedades? Porque eles, em outro momento, estavam controlando toda a sociedade, toda a parte econômica e política. Então, se dá uma massa, se dá uma abertura para uma boa parte da população votar, a população poderia muito bem votar em quem fosse do seu interesse. E aí, às vezes, votar em quem for do interesse da população não é votar no que é do interesse de uma família que é poderosa, de uma família que mantém recursos. Então, o que eles fizeram? Os próprios eleitores que saíam dessas famílias ou que tinham algum vínculo com essa família eram indicados por ele. Ah, mas como é que ia fazer a própria população votar neste candidato? Aí tem as armadilhas, digamos assim, que é colocado neste período. Porque, digamos, os grandes fazendeiros, eles obrigavam até os seus próprios funcionários, seus próprios trabalhadores a votarem. E aí a gente vai discutir isso um pouco mais à frente, que é o chamado voto de cabresto, né? Aí nós vamos chegar lá. Aí diz assim, ó. Quase sempre o coronel conseguia o voto do eleitor por meio da troca de favores. O coronel oferecia às pessoas favores, como uma sacola de alimento, remédio, segurança, dinheiro emprestado, emprego, etc. A impressão que dá, assim, que a gente não está discutindo algo tão distante, né? Há pessoas que a gente vê em muitas situações dentro da política, as pessoas se deixando manipular e às vezes acabam trocando o seu próprio voto por um gás, né? A gente ouve muito essas histórias, né? Enfim, a chamada corrupção. Então, ou seja, esse coronel, a postura para este período, ele utilizava esses meios primeiramente para tentar abocanhar esses votos. Aí diz assim, ó, o coronel oferecia às pessoas favores, como uma sacola de alimento, remédio, segurança, dinheiro emprestado, emprego e etc. Em troca desses favores, ele exigia que votassem nos candidatos indicados por ele. Então, esse voto controlado pelo coronel é chamado de voto de cabresto. Mas isso não acontecia só assim com pessoas externas, porque as pessoas que trabalhavam também para este coronel, para este senhor, eles acabavam também sofrendo ameaça, acabavam sendo também controlados. E às vezes a ameaça estava dentro do seu a própria perda do seu trabalho, né? Então eles conseguiam ali controlar. Aí diz assim:
Na época, a fraude eleitoral era generalizada. Falsificação de resultados, roubos de urnas, inclusão dos votos de crianças, de defuntos, de pessoas assim. Eles colocavam nomes de crianças que, né, não podem nem votar, de pessoas que já eram falecidas. Como é que as pessoas falecidas iam votar? Mas estavam ali votando, né? Estava só, porque aquele período era o quê? Era o nome na urna do candidato, né? E de quem votou. Então, acabava que eles faziam isso de forma proposital para agariar mais votos. E de pessoas inexistentes. Então, eram práticas bastante comuns nesse período. Aí aqui vocês vão ver na página da 50 uma imagem e diz assim: defunto, o cavalheiro que vai à cidade quer ter gentileza de me fazer visar este título de eleitor. Aí é uma pessoa, uma caveira dentro de um túmulo, imagina. Aí como é que... Porque não tem lógica, gente. Um defunto votar, uma pessoa que já morreu votar. Então isso acontecia porque era fraude na eleição, tá bom? E essa prática era muito comum para esse período do coronelismo. Entrando na unidade de vocês, que fala sobre a Primeira República e dominação, e a gente já fez mais ou menos um contexto do que é essa oligarquia, que é esse poder que está sendo controlado por poucas pessoas, que são pessoas que, em boa parte, são pessoas de posses. São pessoas que mantêm assim, a soberania, o poder. Por isso que se diz que são poucos, porque a sua maioria eram pessoas mesmo do campo, né? Eram trabalhadores, pessoas comuns, sem cargos políticos. Então fala, a Primeira República, dominação, e a palavra dominação já diz que é o controle sobre tudo, né? Um controle numa condição maior, controle em cima da população, controle social e econômico, político também. Aí nessa página 51 faz até uma pergunta para vocês de repente podem estar até respondendo no próprio material. Diz assim: observe a foto acima com atenção e tente responder a foto. É recente ou é antiga? A que grupo social o fotógrafo pertence? Fotografado pertence? A foto sugere que o fotografado tinha poder econômico? Será que ele também tinha poder político? Sabe o nome do fruto mostrado na foto do alto? E aí vocês vão observar aqui. Aqui está um senhor, né? Aparentemente um coronel, sobre um carro, sobre um veículo, e ali dentro do seu território, aparentemente uma fazenda. Aqui eu posso estar enganada, mas eu deduzo que este fruto é o cacau. Deixa eu só, vou já confirmar para vocês, porque jogar aqui. Mas eu acredito que seja o cacau. Ou, deixa eu ver. Assim mesmo. Tá, falei cacau, aí eu fui me atentando, né? Aí disse, não, é o café, porque por causa do período. Aí, olha só, aqui vocês vão verificar que há aqui uma imagem desse fruto, né, do café, e vão correlacionar, né, com a imagem que mostra aqui, para poder que a pessoa está respondendo, fazendo essa relação, né? Diz assim: observe a foto acima com atenção e tente responder: a foto é recente ou antiga? Como você chegou a essa conclusão? A que grupo social fotografado pertence? E vão respondendo, né? Vão pautando as respostas.
a foto sugere que o fotografado tinha poder econômico, aí vocês vão, né, pela própria imagem dele, né, pelo veículo, pelo ambiente, o cenário que ele se encontra, e você já deduz, né? E será que ele também tinha poder político? Sabe o nome do fruto mostrado na foto na foto ao alto? Então eu até falei agora para vocês que é o café, né? Mas aí vocês vão poder estar correlacionando e fundamentando melhor a resposta. Na página 52 diz assim: os coronéis mais poderosos de cada região faziam alianças entre si e elegiam presidente de estado, cargo equivalente ao de governador hoje, tá? Então, este, por sua vez, retribuiu o favor enviando verbas para a construção de escolas, praças, igrejas, nas cidades controladas por aqueles coronéis. Então, prestem atenção. Os coronéis daquela região, eles faziam que acordos, que são essas alianças, tá? Esses acordos eram devido, digamos, vamos colocar um representante no poder, que no caso aqui seria o presidente, mas o presidente de estado, que é como se fosse o cargo de governador do estado que a gente diz hoje, mas neste período é o presidente, tá? Não entendam que o presidente de todo o Brasil, não, é o presidente do estado, tá? Do estado, presidente do estado equivalente ao cargo de governador. Então, esse, por sua vez, quando ele conseguia, né, garantir este acordo com os demais aliados, ele poderia conseguir alguém para representá-los, né? E aí tinha o jogo de interesse, ó. Se você conseguir mais votos para mim, eu lhe garanto, eu lhe retribuo com algumas verbas, apoio em construção de escolas, com praças, igrejas, enfim. Então, as cidades acabavam, de certa forma, sendo controlados por esses coronéis, né? Esses coronéis ali o tempo todo manipulando esse estado, né? Controlando ali o voto, controlando as pessoas e tendo um jogo de interesse sempre por detrás. Aí fala aqui na página 52 a política dos governadores. Usando as mesmas práticas, trocas de favores e corrupção eleitoral, porque era muito comum, né? Lembrem, eles usavam até voto de gente que nem existia, inventavam lá o voto e colocavam ali nas urnas e desenterravam até defunto para votar, né? Como ele usou esse termo de fundo aqui no material, né? E até crianças apareciam com os nomes lá nas urnas, olha. Então se vê muita questão da corrupção neste período. Então aqui diz: as oligarquias estaduais ajudavam a eleger deputados e senadores favoráveis ao presidente da República. Agora sim, agora é o presidente, né? Este, por sua vez, retribuía o favor, liberando verbas, benefícios e dando apoio político a elas. Este esquema político que ligava os governos estaduais ao presidente da República foi concebido pelo presidente Campos Salles de 1898 a 1902, né, que é considerado este período aí que vai suceder essa política dos governadores, né? Então, se compreende a política de governador, novamente reforçando, compreende-se a política dos governadores, esses favores, essas trocas de favores, que se tinha até mesmo corrupção dentro delas para garantir essas práticas das oligarquias estaduais, ou seja, se garantia a eleição, se garantia eleger senadores e os deputados, né? E esses senadores e deputados tinham que estar favorável com o presidente da República, ou seja, o presidente da República tinha que também aceitar que esses candidatos estivessem de fato exercendo ali esses cargos. Então, conseguindo isso, garantir esses eleitos e agradando o presidente da República, eles poderiam garantir verbas e continuar ali fazendo esses jogos de interesses, né? Então, assim, aí diz mais no material de vocês: assim, por meio de alianças e trocas de favores que uniam municípios, estados e o governo federal,
as oligarquias mantiveram no poder durante a Primeira República. Aí há um esquema, né, aqui que eles colocam, digamos, o governo federal, o governo do estado e os coronéis. Então, entre o governo federal e o governo do estado existia um apoio político e financeiro. Entre o governo do estado e os coronéis existiam interesses de verbas e benefícios. Mas ambos, tanto os coronéis para com o estado, para que isso acontecesse, tinha que ter os votos, e do governo do estado para com o governo federal tinha que ter os votos. Né? E esses votos tinham que estar com pessoas ali representando esses jogos de interesse todo. Então, na página 53 vai falar de uma política adotada para a época que foi chamada café com política, né? E eu conheço mais como a política do café com leite. Mas aqui tá política do café, abaixo disso, confirma o que eu disse, política do café com leite, porque aqui tá só café com política, com a temática, né? Diz assim: durante muito tempo se acreditou que a aliança entre São Paulo, grande produtora de café, por isso talvez na alusão que a gente viu na imagem logo no início, né? E Minas, grande produtor do leite, os estados mais ricos e mais populosos da época, teria permitido à oligarquia desses dois estados o controle exclusivo no poder da Primeira República. Entre a aliança de São Paulo e Minas foi chamada de política do café com leite. Então, novamente, São Paulo, o seu maior produto ali era o próprio café. Em Minas, o seu melhor produto ali para aquele período era o leite. Então, ambas as oligarquias, o que quer dizer com as oligarquias? Que ambos ali os poderes que representavam cada estado fizeram o quê? Alianças. E como fizeram alianças, para dar o nome dessa aliança, a chamaram de política do café, que representa São Paulo, e o leite, que representa Minas. Então, ficou como a política do café com leite, tá? Aí diz, estudos recentes mostram, no entanto, que nem foi bem assim. Veja a historiadora Cláudia Viscardi diz sobre o assunto. Vamos lá. Aí há um texto aqui, Café com Política. Análises recentes das sucessões presidenciais na Primeira República, de 1889 a 1930, mostram que a famosa aliança entre Minas Gerais e São Paulo, chamada de política de café com leite, não controlou de forma exclusiva o regime republicano. Havia outros 4 estados, pelo menos com acentuada importância no cenário político. Era Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco. Porque... depois eu comento. Os 6, para garantir sua hegemonia, possuíam uma forte economia, uma elite política compacta e bem representada no parlamento. E juntos ou separados participaram ativamente de todas as sucessões presidenciais ocorridas no período. Além desses estados, havia 2 coadjuvantes respeitados, o exército e o executivo. Os militares se destacaram no regime de seus primeiros anos durante a presidência dos marechais Deodoro da Fonseca, que foi de 1889 a 1891, e Floriano Peixoto, de 1891 a 1894, retornando ao poder em 1910, quando o país foi presidido pelo Marechal Hermes da Fonseca, de 1910 a 1914. Já o Executivo Federal conseguiu manter o privilégio de intervir sobre as oligarquias mais frágeis, impondo seu controle sobre elas quando julgasse oportuno, além de exercer atuação marcante na sua própria sucessão. Porque diz assim, que a princípio, no entendimento assim, de algumas análises históricas, tanto São Paulo quanto Minas, em relação aos demais estados, eram os estados que economicamente estavam acima, ou seja, eles conseguiam garantir uma melhor economia, um controle sobre esses votos, um controle político, um domínio econômico e tudo mais. Aí, com novos estudos, se questiona, né,
se joga meio que por terra essa questão desse domínio. E segundo as reflexões aqui da Cláudia Viscardi, ela diz que essa famosa aliança, que foi a aliança da política do café com leite, ela nem foi assim, nem conseguiu tanta hegemonia como se parecia ter. Aí ela diz que outros estados, né, e também participavam dessa hegemonia e que, como aí ela cita, né, como o Rio Grande do Sul, como o Rio de Janeiro, como Bahia e como Pernambuco, eles conseguiam se sobressair. Quando eu falo essa hegemonia, gente, é nesse contexto político mesmo de oligarquia, né, com essas fraudes, com essas com essas posturas, essas alianças maliciosas que existiam para a época, tá? E aí tem umas questões aqui para vocês estarem também respondendo, que diz assim, na página 53. Para a autora do texto, a tese de que São Paulo e Minas dominaram a política na Primeira República não se justifica. Que argumentos ela usa para derrubar a tese do café com leite? Aí aí eu até citei, eu vou até reforçar logo. Aí ela até diz, há alguns outros estados que aparentemente estavam bem, eram estados hegemônicos e também que se correlacionavam dentro dessa política hegemônica, né? Aí ela cita Rio Grande do Sul e tal, e aí vocês vão fundamentando aqui, porque eles também tinham uma economia tão forte quanto a de São Paulo e de Minas. Aí a 2 diz assim, você considerou os argumentos da historiadora convincentes? Aí é uma pergunta, mas a resposta ela é particular. Gente, eu tenho que chamar a minha poodle que foi aqui para fora, eu já retorno. Tá, vamos lá. Página 54. Aí na página 54 vai comentar a respeito do convênio de Taubaté, tá? Taubaté é uma cidade do interior paulista, viu, turma? E diz assim, ó, com o aumento constante da produção do café em 1905, o excedente de produto armazenado no Brasil era de aproximadamente 11 milhões de sacas. Preocupados com a queda de seus lucros, os cafeicultores pediram ajuda ao governo. Os governantes dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, os 3 maiores produtores de café para este período, né, responderam ao pedido assinando o Convênio de Taubaté. Por esse acordo, os governos desses 3 estados comprometiam-se a comprar e armazenar as sacas de cafés excedentes por meio de empréstimos obtidos no exterior. Aí abaixo diz, a compra do café excedente regulava a oferta e forçava a valorização dos preços do café brasileiro no exterior. Essa política atendia aos interesses dos cafeicultores, porque os prejuízos decorrentes da queda nos preços do café eram transferidos para o governo que, para proteger os cafeicultores, usavam o dinheiro dos impostos pagos a todos os contribuintes. Diante disso, muitos cafeicultores continuaram investindo em cafezais. Alguns deles, porém, procuraram diversificar seus investimentos, aplicando capitais também em indústrias, além do café, a borracha, o cacau. Também se destacaram em produtos agrícolas exportados pelo Brasil durante a Primeira República. Bom, então aqui, o que aconteceu é que houve um aumento, uma produção muito grande de café. E para este período, turma, nós tínhamos, aqui no Brasil, tinha uma venda até excessiva, digamos assim, desses produtos, né? Os Estados Unidos, digamos, fazer esse investimento da compra de café no Brasil, né? Deixa eu jogar aqui. Só um minutinho. Tá aqui, achei. Tá, então assim, o que aconteceu?
Em 1893, aqui está em 1905, né? Quando eles fizeram esse investimento, né? Essa tentativa de salvar ali o café. Mas existia também, turma, digamos, algumas crises relacionadas aos movimentos dos próprios cafeicultores, tá? Então, assim, houve algumas, tipo, renegociações, algumas dívidas que esses cafeicultores não estavam conseguindo mais honrar e nem manter. A Bolsa de Valores, de certa forma, também nos Estados Unidos, acabava que influenciando economicamente no Brasil. Então, acabou que, para que eles não perdessem todo esse excedente, não se prejudicassem, né? Porque se diz excedente é porque tem uma grande quantidade, foi uma produção muito grande em relação aos interesses, em relação à compra deste produto. Então, quando eles fizeram esse convênio com o governo, foi nessa tentativa de burlar esse endividamento, de não se prejudicar, tá? E aí, diz mais aqui, além do café, a borracha, o cacau também se destacaram entre os produtos agrícolas exportados pelo Brasil durante a Primeira República. É aquilo que eu falei, porque houve a queda da houve a queda da Bolsa de Valores, né? Então, quem comprava, geralmente, eram os Estados Unidos. Como houve a quebra, influenciou muito o Brasil. Por quê? Porque eles pararam, assim, de comprar. Eles pararam de fazer nessa compra, então acabou que acumulando aqui no Brasil. Então, para tentar reverter essa situação, ocorreu esse convênio. Aí diz aqui, a borracha da Amazônia, na página 54 ainda. Com a aceleração da industrialização na segunda metade do século XIX, surgiram na Europa novos tipos de indústria, como a automobilística, de bicicletas, de pneus, a borracha, a matéria-prima essencial a essas indústrias e tal. E a borracha, ela é uma matéria-prima essencial a essas indústrias, né? Ela passou a ser bastante cobiçada, ela era retirada assim, dentro da floresta, nas seringueiras. Na região do Acre, aqui na região norte, é onde aconteceu muito esse processo, né, da extração do látex, que seria dessa borracha. Inclusive gerou, né, inúmeros conflitos ali dentro da própria região, porque assim, os próprios seringueiros, eles eram outros que eram bastante explorados, e tinha a questão da casa de aviamento, que era uma dívida eterna que eles tinham com os grandes proprietários daquelas terras, e eles não conseguiam se safar. Eu lembro muito quando se fala dessa questão do aviamento com o que acontecia na servidão, né? A servidão não era um período de escravidão, mas era um período que aquele camponês se via preso à terra por tanta dívida que ele gerava com o dono da terra. Então, nesse período aqui dos seringais, dessa exploração do látex, as pessoas que trabalhavam com este produto, elas eram bastante exploradas e acabavam tendo, ao invés de ter um ganho em cima do seu trabalho, elas tinham prejuízos e acabava tendo um endividamento que parecia ser eterno, um endividamento sem fim nesse processo de afinhamento. Aqui na página 55. Na página 55 diz: no Brasil, o esplendor da economia gomífera se deu em 1898 e 1910, quando a borracha correspondeu a 25,7% do valor de exportações brasileiras, ficando atrás apenas do café. Durante aqueles anos, a borracha enriqueceu as elites do Pará e do Amazonas, e os empresários europeus e europeus norte-americanos que obtinham a borracha a preço relativamente baixo e vendiam aqui produtos industrializados. Então, assim, houve um boom da borracha, né? Como o Brasil estava conseguindo vender bastante, né? Chegou a exportar 25,7% dessa produção. Então, eles acabaram tendo, de certa forma, um período de desenvolvimento econômico para o Brasil, né? A economia gomífera, ela foi um grande diferencial nesse processo, de 1898 até 1910, tá? Então, assim,
como esse processo da goma, que eu falei para vocês, ocorria ali pelo Acre, dentro da Amazônia, então os nordestinos cresceram os olhos, acreditavam que indo para a Amazônia poderiam buscar novas alternativas de vida, ou melhorar de vidas, ou trabalhar nas empresas que estavam nessa extração, né, do látex. O que acontece é que a Amazônia começou a receber essa mão de obra nordestina, e os nordestinos, por sua vez, se depararam com aquilo que eu falei anteriormente, com a exploração, com o processo de aviamento, com uma dívida eterna que eles começaram a se deparar, né? Porque achava-se, acreditava-se que eles iam para lá para trabalhar e tudo mais. Gente, a economia circulava em torno da elite, não era em torno da sociedade. É por isso que é uma disparidade muito grande, né? Enfim, aí tá. Por causa da borracha, um grande número de nordestinos migrou para a Amazônia. Muitos deles eram cearenses que fugiam da seca que castigava o seu estado. Esses trabalhadores, os seringueiros, moradores de cabanas rústicas na beira dos rios, andavam muitos quilômetros todos os dias para extrair látex, com o qual faziam as bolas de borracha que iam ser vendidas para o exterior. Eles recebiam muito pouco pelo seu trabalho. Já os seringalistas e os envolvidos no comércio da borracha Amazônia enriqueceram, ou seja, os seringueiros eram quem? A mão de obra, os trabalhadores, ou aqueles que já estavam na Amazônia ou aqueles que vieram lá do Nordeste. Eles eram os seringueiros. Os seringalistas era quem? O proprietário, o dono da coisa, né? O dono lá do projeto. Então, ou seja, a sociedade, a mão de obra não queria enriquecer. Aqui não vai falar. Não queria enriquecer, porque quando eles começavam a trabalhar na terra, na extração desse látex, eles geravam um processo de aviamento. Deixa eu explicar o que era esse processo. Eles precisariam ter o quê? As ferramentas para extrair o látex. Essas ferramentas eles compravam nessas casas de aviamento. Só que esses materiais, as ferramentas, eram caras. E aí é como se eles fizessem um empréstimo. Quando eles regiravam o produto e deixavam lá para pagar depois. Quando eles recebiam, eles iam pagar as dívidas. A dívida já tinha crescido, já não era mais aquele valor que eles compraram, né, a princípio. E fora que eles precisavam comprar outros produtos, outras ferramentas e ficavam nessa, e cada vez precisavam comprar alimentos. Enfim, gente, era uma dívida assim que só ia crescendo. Então acabava que eles ficavam totalmente endividados. Então só quem enriquecia quem? Era o dono da coisa toda, né? Era o seringalista, porque era ele que ele pegava todo esse produto que tinha sido extraído pelos seringueiros e comercializava lá com o exterior, de boa, né? Fazia essa movimentação econômica aqui no Brasil, mas a população em si, a mão de obra em si, permanecia de mal a pior. Aí aqui fala do boom, eu até falei já do boom da borracha, mas vamos lá. Aqui fala do boom da borracha amazônica, né? Que é quando esse produto ele teve uma venda tão boa que ele ascendeu a economia, ou seja, desenvolveu dentro dessa estrutura econômica. E diz assim: o boom da borracha amazônica, porém, não durou muito tempo, né? Teve esse período de fausto, esse período de desenvolvimento, mas depois teve uma queda. Vamos ver por quê. E eu acredito, eu posso até adiantar a vocês, é porque essa borracha que estava sendo extraída aqui, ela começa a ter outras opções em outros lugares, em outros países. A Ásia parece que foi uma que começou a fornecer também, então meio que perdeu o interesse de comprar do Brasil. Aí diz assim, ó: o boom da borracha amazônica, porém, não durou muito tempo. Ingleses e holandeses levaram mudas de seringueira para suas colônias da Ásia.
né, onde passaram a produzir uma borracha que logo desbancou a brasileira. A reviravolta foi tão rápida que em 1910 a borracha asiática respondia por cerca de 13% da produção mundial. Então, em 1915 chegava a 68%, né? Um aumento absurdo. A venda na Ásia e o Brasil começaram a não ter mais interesse em comprar do Brasil, né? Com a riqueza dos tempos áureos da borracha foram construídos dois belíssimos teatros, que é o de Belém e o de Manaus, né? Aí aqui, ó, digamos, no período bom da econômica, né, do Brasil, aí mostra, eles construíram aqui o teatro que é chamado Teatro Amazonas, né? Teatro Amazonas, que fica em Manaus, e aqui o Teatro da Paz, quem conhece, quem já foi, é muito bonito em Belém, né? E tanto Belém quanto Manaus, nesse período da extração do látex, ela foi um período considerado período de desenvolvimento de Fausto, apesar da exploração social ali, mas alavancou, né, e modificou muito a questão da estrutura em si. Muitas coisas belas foram construídas nesse período, não só a questão do teatro, tá, turma? Vocês podem pesquisar e se aprofundar aí no Google. Aí na página 57. Tá. Na página 57 vai tratar do produto que eu me confundi lá no início, que eu falei, é cacau, não. Aí era o café. O cacau também é diferente, até a casquinha dele, né? Porque eu acho que é o tema. Quando a gente vê a questão desse período oligárquico, né? Já lembra logo também, eu já relaciono logo, é cacau e café, então já ficou, né? Aí diz assim, ó, cacau, é o tópico, né, do assunto, diz assim: durante o auge da economia da borracha, o cacau plantado no sul da Bahia tornou-se importante produto nacional e o principal produto da economia baiana, olha só. Usado principalmente para fazer chocolate, que quem não gosta de chocolate, eu amo chocolate. O fruto do cacaueiro se mostrou bastante lucrativo e fez fortunas de muitas famílias de coronéis, né, no interior baiano. Dois deles, o senhor Badaró e Jucá Badaró, ambos da região cacaueira, foram imortalizados pelo romancista Jorge Amado na obra Terra Sem Fim. Porque o Jorge Amado ele vai contar, né, um pouco dessa história, dessa relação desses dois senhores, né, que lá nas suas fazendas cultivavam o cacau. Enfim. E em relação à diversificação econômica, enquanto isso, no Rio Grande do Sul, os imigrantes instalados na Serra Gaúcha, nordeste do estado, plantavam arroz, milho, feijão e fumo para o consumo próprio e para o mercado interno. Nas cidades gaúchas eram fundadas fábricas de tecidos, de bebidas, especialmente de vinhos, diferentemente do que ocorreu em São Paulo, no Rio Grande do Sul, que se desenvolveu produzindo para o mercado interno. Então, ou seja, gente, quando se fala de diversificação econômica é porque eles estão sendo movimentados não é só por uma economia como chegou a acontecer, digamos, no período do café em São Paulo, né? Ele estava ali com aquele produto e tal, só o principal produto para aquele período era o próprio café. Aqui já vai ter uma diversificação econômica, né, dentro do Rio Grande do Sul, por exemplo, que aí eles já vão dentro desse mercado interno, dentro do mercado que não é o externo, não é para fora, mas dentro do mercado local ali, eles vão estar se movimentando essa plantação de arroz, de milho, de feijão, de fumo, enfim, vai movimentar toda, né, essa região aí gaúcha, e tanto que também as fábricas de tecido que será bastante lucrativa para eles, tá? E continuando, fala assim: indústrias e operários na Primeira República. Durante a Primeira República ocorreu um crescimento constante do número de indústrias no Brasil. Ou seja, na Primeira República, que é essa primeira fase, né, vocês vão perceber que as fábricas, as indústrias, elas vão começar
a, a, a se fazer mais presentes dentro desse contexto, né? E isso aí vai se dar muito porque a própria estrutura econômica do Brasil estava se pautando, estava se mudando, estava tendo um desenvolvimento, mesmo às vezes como aconteceu, né, na Amazônia, que foi em um curto período, como foi o caso da borracha, mas contribuiu bastante para a movimentação da economia. Então diz, durante a Primeira República ocorreu um crescimento constante de números de indústrias no Brasil. Em 1889, ano da proclamação da República, o Brasil possuía 636 indústrias e cerca de 54 mil operários. Aí eles colocam, vocês vão poder estar consultando aí no material de vocês, mas aí eles colocam, né? Digamos aqui, em 1907, número de indústrias tinha 3.258 e o número de operários 149 mil e pouco, né? Uma fração. Já em 1920, já cresceu, olha, o número de indústria para 13.336 e subiu, evidentemente, o número de operários, né? Quanto mais indústria, mais mão de obra, né? Aí foi para 275 mil e uma fração. Perceba que entre 1907 a 1920, o número de empresas cresceu por volta de 4 vezes, enquanto o número de operários empregados quase que duplicou. E essa relação é muito compreensível, porque se tem mais empresas funcionando, a tendência é se ter mais mãos de obras, né? Aqui na página 58. Durante muito tempo se afirmou que esse crescimento industrial deveu-se grande parte aos efeitos da Primeira Guerra, de 1914 a 1918, sobre a economia, quando o país foi forçado a fabricar o que antes importava. Estudos recentes, no entanto, demonstram que a industrialização brasileira foi estimulada por 4 fatores principais. Bora compreender. Capitais nacionais acumulados nas exportações agrícolas, sobretudo do café. Lembro que do convênio de Taubaté, né, onde teve um excedente, e aí eles, para não se saírem prejudicados, eles fizeram uma negociação com o próprio governo, né, para que esses excedentes continuassem sendo, esse retorno desses excedentes, eles continuassem recebendo para que eles não fossem prejudicados. Então, é um dos fatores, né? Aí diz aqui, a letra B, disponibilidade de matéria-prima, né? Porque nós tínhamos, né, disponível as matérias-primas aqui, os nossos próprios recursos, e pelo contrário, tínhamos a capacidade para este período de fazer as exportações, né? E a grande oferta da mão de obra barata, porque assim, aquela situação, digamos, como aconteceu dos seringueiros, né? O que acontecia? Se tinha um produto, era extraído e tinha facilidade de extração e a mão de obra era barata, era exploratória mesmo, né? Deixa eu só tirar uma dúvida aqui. Então, digamos, aí o Brasil ele já tinha seu próprio produto, então ele não ficava preocupado em trazer um produto de fora, por exemplo, ele já tinha. Nós já tínhamos produção de café, nós já tínhamos produção de borracha, teve a produção do cacau, então ao invés de, digamos, trazer de fora, né, nós que estávamos mandando isso fazia circular a economia, né? Então, ou seja, nós estávamos fazendo a exportação. Deixa eu ver aqui a C. Grande oferta da mão de obra barata, é o que se tinha, né? Que eu comentei agora há pouco, e barata mesmo, né? Enfim. E um sistema de transporte ligado aos portos, né? Então, assim, todo todo esse cenário ele foi contribuindo para que o Brasil de certa forma tivesse se levantasse a sua economia, né? Aí diz assim, São Paulo tornou-se o estado mais industrializado do país.
As maiores fábricas paulistas foram montadas por fazendeiros do café, como Antônio Álvares Penteado, e por imigrantes como o Francisco Matarazzo. Os principais ramos industriais da época em ordem em ordem de importância foram o têxtil, os de alimentação, incluindo bebidas e os de vestiário. Porque assim, turma, quando eu comentei agora anteriormente, São Paulo ele trabalhou com qual produção? A do café, né? Não é que era exclusivo o café, mas o café era o fundamental para o período. Era o que alavancava toda a economia. Aí isso não quer dizer que ele não se limitava a produzir outras coisas, como colocou aqui. Outros ramos, como o têxtil, o alimentício, a indústria de bebidas e de vestiários. Mas o que de fato fez o pontapé, a economia movimentar todinho, foi a produção do café. Aí aqui a página 59 vai mostrar duas tabelas, né? Aí diz assim, o Sudeste assumiu a liderança do processo de industrialização, mas o crescimento industrial ocorrido na época foi bastante desigual. Certas regiões cresceram muito mais do que as outras. Porque assim, digamos, no próprio Sudeste, o Sudeste ele já tinha uma relação de produção muito potente, muito forte, inclusive antes antes da quebra da Bolsa de Valores, digamos, eles tinham uma negociação muito direta com o estrangeiro, com os Estados Unidos. Então a economia estava ali o tempo todo se movimentando. Aí ele coloca, né, em relação ao número de fábricas e operários em 1920. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Em 1920, em 1929 vai ter a crise de superprodução. Essa crise vai afetar muito o Brasil, né? Inclusive a produção do café, né? Tá bom? Então vamos lá. Mostra aqui uma tabela para vocês. Aí mostra aqui por região, né? O Norte, Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste. O número de fábricas e o número de operários. E se vocês forem perceber, a região Sudeste, em número de fábricas e número de operários, era muito superior aos demais. Digamos, o Centro-Oeste era o que tinha menos fábricas, só 36 fábricas. E com um número bastante reduzido de operários, evidentemente por causa do número de quantidade de fábricas, tá? Então dá para vocês terem uma ideia e fazer uma relação quem era o primeiro, quem era o segundo, quem era o terceiro, em termos de fábrica e operários. Em relação à urbanização, o processo de industrialização foi acompanhado por um crescimento das cidades. Então, vocês vão perceber que duas cidades do Sudeste se sobressaíram, digamos. São Paulo chegou a 65 mil em 1890 e 580 mil em 1920. Outra cidade do Sudeste foi Rio de Janeiro, de 522 mil para 1920 foi 1,1 milhão. Aliás, eu falei cidade, mas porque o próprio estado, né? O estado de São Paulo, o estado de Rio de Janeiro. Apesar de ter as capitais com o mesmo nome. E Salvador, né? Que já é aqui no Nordeste. Salvador foi 175 mil em 1890 e 288 mil em 1920. E aí vocês vão perceber, né? Que o Rio de Janeiro, né, ultrapassou, né, o seu aumento populacional aos demais, em relação aos demais. Aí diz assim, o que se pode concluir com base na tabela? Aí vocês vão fazer a análise. Aqui não está dizendo se é para analisar as duas tabelas, mas deixa eu ver. Mas dá para vocês tirarem uma conclusão, sabe como? Olha só, o número de fábricas no Sudeste, número de fábricas de operários, o número de fábricas foi o maior, né, na região Nordeste, mas olha aqui, a região, aliás, maior na região Sudeste. Se vocês forem observar,
tanto São Paulo quanto o Rio de Janeiro, que fazem parte da região sudeste, é que estão com o maior nível populacional. Então, evidentemente, aí com o maior número de fábricas também, porque essa região foi que mais se desenvolveu, né? E aí acabou tendo um crescimento demográfico acompanhando e as fábricas acompanhando, as fábricas e as indústrias acompanhando esse processo. E aí vocês vão estar respondendo essa, né? O que você pode concluir com base na tabela? Aí façam a junção e respondam. Na página 60, diz assim: esse saldo populacional da cidade de São Paulo deveu-se em parte ao afluxo de um grande número de imigrantes, né? Pessoas que eles foram recebendo, né? Porque assim, quando se tem... Foi como aconteceu na Amazônia, recordam? Na Amazônia recebeu um contingente vindo do Nordeste, mas por quê? Porque eles souberam que estava tendo lá a extração do látex. E aí eles foram para lá na tentativa de começarem a trabalhar nessa extração também, né? São Paulo não foi diferente. São Paulo começou a se desenvolver, a ter as suas próprias indústrias, e isso atraiu um contingente, principalmente vindo de fora. Bom, aí diz assim: esse salto populacional da cidade de São Paulo deveu-se em parte ao afluxo de grande número de imigrantes e de pessoas vindas do interior em busca de uma vida melhor. Vinham dispostos a trabalhar em profissões liberais, como de advogados, de médicos, no funcionalismo público, em bancos, no comércio, no artesanato, nas fábricas, na construção civil, como vendedores ambulantes. Ou seja, eles vinham com o propósito de trabalhar e trabalhar de acordo com aquilo que, de certa forma, eles acreditavam que podiam, né, exercer, né? Uns já vinham, né, com o intuito de ser advogado, médico, outros com o intuito de trabalhar nas fábricas, enfim. Aí abaixo diz assim, aí é uma imagem, vocês vão verificar essa imagem que é de 1920, aí após diz assim: imigrantes europeus e asiáticos no Brasil. Então, houve o quê? Um contingente tanto da Europa quanto da Ásia entrando aqui nesse país, né? Na Primeira República, a industrialização e a urbanização estão estreitamente associados à imigração. É o que nós comentamos há pouco, né? Entre 1890 e 1930, cerca de 3,2 milhões de imigrantes vieram para o Brasil em busca de uma vida melhor. Eles estavam assim distribuídos. Aí vocês vão verificar uma outra tabela, né? Tanto os europeus quanto os asiáticos, quando eles vieram para o Brasil. Digamos, os italianos, um determinado contingente, né, que veio para o Brasil, dos portugueses, dos espanhóis, dos alemães, dos russos, japoneses, austríacos, dos sírio-libaneses. Aí vocês vão verificar a quantidade aproximada que veio nesse período, né, de 1890 até 1930. E aqui na página 61 diz: o grupo mais numeroso que entrou no Brasil naquela época foi, portanto, 2 italianos. O estado de São Paulo sozinho recebeu 57,7%. Imagina, a metade, né? A metade desse contingente que não veio só para a região de São Paulo, de 100%, mas a metade foi para São Paulo, quase 60%. Né? E os demais foi distribuído em outros lugares do Brasil. Recebeu 57,7% do total de imigrantes, pois oferecia bons atrativos, pagava as despesas com passagem, dava alojamento, oferecia oportunidades de trabalho. Por serem de cor branca e católicos, no caso dos italianos, né? Os italianos, portugueses e espanhóis foram os imigrantes preferidos das autoridades e dos fazendeiros. Não só, né? Cadê aqui? Não só os italianos, mas boa parte ali do pessoal da Europa, né? Os italianos, os portugueses, os espanhóis. Então, assim, a elite brasileira acreditava na superioridade do europeu sobre os demais povos. Ainda naquele contexto de teorias racistas e tudo mais, enfim, impregnadas na ideia da época, né? Em 1911, o médico João Batista de Lacerda, representante brasileiro no Congresso Mundial das Raças em Londres, afirmou que, em 100 anos, o negro e o indígena desapareceriam graças à miscigenação e, com isso, ocorreria o branqueamento da população brasileira.
enfim. Aí, continuando, portugueses e italianos. Os portugueses eram, em sua maioria, pessoas pobres provenientes das regiões do Minho e de Trás-os-Montes. Enquanto os portugueses montavam pequenos negócios, trabalhavam como artesãos, sapadeiros, alfaiates e ferreiros. Nas cidades, os italianos dirigiam-se aos cafezais do Sudeste. Assim, porque os italianos eles tinham muita prática em relação à questão do campesinato, viu, gente? Então, por isso que eles procuravam mesmo essas áreas, né, de propriedade agrícola, porque eles tinham bastante conhecimento de manejo florestal. Então, era conveniente para eles e trabalhar naquilo que eles tinham disponibilidade. De fato, eles tinham uma algo familiar para trabalhar, né? Uma familiaridade. Então, assim, aí é que diz, né? Tanto que os italianos dirigiam-se aos cafezais do Sudeste, às pequenas propriedades agrícolas do Sul, ou então trabalhavam como operários nas fábricas que surgiam no Rio de Janeiro e em São Paulo. Na página 62, diz assim: entre o final do século XIX e princípios do século XX, um fato inédito foi a entrada de asiáticos. Ou seja, porque a princípio recebeu o quê? Os europeus, né? Os portugueses, os espanhóis, os italianos. E aí, de repente, no final já do século XIX do início do século XX, começa a chegar os asiáticos. Um fato inédito foi a entrada de asiáticos com destaque entre os japoneses. Esses últimos começaram a chegar em abril de 1908 pelo Porto de Santos e dirigiram-se às fazendas de café de Ribeirão Preto e de outras cidades do interior paulista. A partir de 1925, o governo japonês passou a pagar as passagens dos que emigravam para o Brasil. E alguns imigrantes japoneses, pouco a pouco, tornaram-se pequenos proprietários e tiveram um papel importante na diversificação das atividades agrícolas. Então, ou seja, esse contingente que foi chegando da Ásia, ele também foi adentrando nessas regiões com o intuito mesmo de trabalhar e de se enraizar nessa região. Tanto que é interessante quando você vai até mesmo visitar São Paulo, por exemplo, e você olha e diz assim: gente, espera aí, deixa eu compreender esse lugar. Porque é muita informação. Você olha para um lado, há um grupo de japoneses ali atuando no comércio. Você olha para o outro, um grupo de chineses. E você olha para outro, um grupo de italiano. Então, assim, como é que se diz? Há uma abertura muito grande em São Paulo que você consegue perceber várias culturas ao mesmo tempo ali atuando. Compreendem? Então, advindo desse processo todo de imigração para o Brasil, tá? Turma, vocês vão estar trabalhando a atividade. Além das questões, né? Eu vou colocar essas atividades no PDF para que vocês possam acompanhar. Nós encerramos todo este assunto, né? Que tratou sobre a primeira fase aí da oligárquica, né? A primeira fase da república e tudo, e eu falei com vocês aqui sobre a oligarquia, o coronelismo e esse processo de imigração do Brasil receber os europeus, os asiáticos, enfim, e todo esse contexto que houve no processo da monocultura, a princípio, né? Que foi muito forte a questão do café, a questão do látex, posteriormente depois o cacau lá por Salvador, enfim. E na próxima aula, que já será amanhã, na terça-feira, eu vou estar postando o capítulo 5, tá? Então, presta atenção direitinho, acompanhem. Acredito que eu vou fazer um áudio só para explicar a atividade, tá? Para que vocês não fiquem com dúvidas. E podem ficar retomando essa aula, porque essa aula está gravada, então podem ficar retomando, acompanhando no material didático, façam a leitura de todo o material, tá certo? E eu desejo a todos bons estudos e aproveitem para praticar as atividades e me mandar o feedback, tá bom? Abraços!